Vou dar início à apresentação sobre especismo. O especismo é uma forma de discriminação contra quem não pertence a uma determinada espécie. O especismo se utiliza de argumentos sem base científica ou moral para validar a exploração e subjugamento de uma espécie sobre a outra. As vidas e as experiências dos animais não humanos são geralmente consideradas menos importantes do que as dos humanos, simplesmente porque eles não são como os seres humanos. Os fatores biológicos que determinam a linha divisória da nossa espécie, tais como uma maior racionalidade, capacidade de linguagem e conexões sociais, teriam um valor moral maior que a de qualquer outra espécie. Isso tudo devido a um antropocentrismo moral que considera o ser humano como o centro de todas as coisas e o fim absoluto da criação. Desconsideração moral. O especista acredita que a vida de um membro da espécie humana, pelo simples fato do indivíduo pertencer à espécie humana, tem maior peso e mais importância do que a vida de qualquer outro ser. Perspectivas para entender o especismo. O especismo ele é complexo e pode ser útil olhar para ele a partir de diferentes perspectivas. Há pelo menos 3 maneiras de olhar para o especismo. O preconceito é principalmente um termo psicológico e refere-se à crença de um indivíduo que apresenta uma justificação para a discriminação contra os outros. Houve um tempo em que o racismo era considerado um distúrbio psicológico, mas agora o racismo e outros ismos, como o sexismo e heterossexismo e especismo, são mais frequentemente vistos em um contexto social mais amplo. Às vezes, o preconceito cultural é o termo usado para se referir a um preconceito socialmente compartilhado que está incorporado em uma cultura e de suas instituições. A filosofia moral, ela considera a moralidade das ações e olha para o especismo se as ações especistas, que são as ações discriminatórias, são ou não justificadas. A determinação que o especismo é justificado seria verdade se houver prejuízo envolvendo ou não. O filósofo moral, Oscar Horta, define o especismo como a discriminação contra aqueles que não são classificados como pertencentes a uma ou mais espécies particulares. Já na perspectiva sociológica, se vê o especismo como uma ideologia e um problema social, e não como preconceito ou discriminação. Isso se assemelha mais de perto à forma como os outros ismos, como o racismo e o sexismo, se vê a discriminação especista como uma consequência importante de uma ideologia que normaliza a desvalorização de animais não humanos. Isso ocorre através do sistema de crenças compartilhadas que dão origem e reforçam o preconceito e se torna a discriminação legítima. O que podemos fazer para evitar o especismo? Devemos evitar o uso de produtos como couro, pele, reduzir o uso de produtos testados em animais e evitar produtos de origem de animais. Mas, principalmente, deve-se considerar os interesses dos animais igual aos dos humanos.